Olá, Paz do Senhor, Paz do Senhor Jesus para você que está ouvindo, mensagem para você, mensagem para a tua vida. Hoje estou aqui com a companhia do Enzo, ele veio aqui participar da mensagem conosco em nome de Jesus. E hoje nós vamos trazer uma história aqui da Bíblia Sagrada, irmãos. É uma história que eu achei muito interessante para dividir com você, para que nós venhamos ganharmos experiência, ganharmos conhecimento através da Bíblia Sagrada. E hoje eu quero trazer para nós porque que nós somos cristão protestante, né? Porque o cristianismo começou com a vinda de Cristo Jesus e em meio ao caminho, em meio ao tempo, né, foi levantada ali uma bandeira mostrando erros e foi criada ali a partir daquele momento, ou foi nascido a partir daquele momento ali o cristão protestante, que é o que nós somos hoje. Nós somos cristão protestante. Então a Bíblia Sagrada, irmãos, ela é rica em nos informar, em trazer para nós este momento de sabedoria. Então nós vamos entender hoje a reforma protestante. Vou ser muito breve nesse trabalho aqui, e se você gostar desse trabalho, peço a você que curta o canal. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa vir a inscrever no canal, né, e compartilhe se esse trabalho foi bom para você, se esse trabalho foi agradável, compartilhe em nome de Jesus. Para muitos, irmãos, é um tabu. Existe um tabu, outros ficam com a religiosidade, outros preferem ficar com a religiosidade, outros ficam somente com aquilo que foi falado, né? E nunca teve desejo de buscar a verdadeira verdade. Eu quero trazer a verdade hoje, nua e crua, para que nós possamos entender por que nós somos protestantes. Em 1537, irmãos, começou no dia 21 de outubro de 1537, Martinho Lutero e outros grandes homens levantados, levantou umas questões, indagando ali, na época, a Igreja Católica, porque que algumas coisas não estavam em conformidade com a Bíblia Sagrada. E nós sabíamos que naquela época, a igreja, os papados, né, e alguns padres ali tinham acesso à Bíblia Sagrada, mas a população, os fiéis, não tinham acesso à Bíblia Sagrada. E Martinho Lutero, mas alguns outros homens, aí essa revolução ficou no nome de Martinho Lutero, mas teve outros homens também que ajudou a levantar essa tese, trazendo ali para nós, despertando para nós essa dúvida, ou tirando de nós essa dúvida que estava no corações de muitos, né? Então, foi 21 de outubro de 1537, com Martinho Lutero e outros, nos aproximando da verdade que estava sendo escondida de nós. A verdade estava sendo escondida de nós, e Martinho Lutero revolucionou no ano de 1537. Tudo começou, irmãos, porque Martinho Lutero foi colocado ali também como um dos padres, né, na época, que com acesso, contato com essas escrituras. E ali ele começou a ter um entendimento errado, começou a ter um entendimento e viu erros, né? Viu que estava errado algumas teses que estava sendo pregada, que estava sendo falada ali. Então ele levantou essas teses. Antes da Revolução, o Papa da época, juntamente com um homem chamado Testel, vendiam indulgências aos fiéis para alcançar a salvação das almas. Então o que acontecia? Estrategicamente, o papado daquela época, com o intuito de levantar dinheiro, de ganhar dinheiro, começou a vender as indulgências da época para as pessoas. Primeiro,
eles começaram a vender para as pessoas que estavam mortas. Para aqueles que tinham seu ente querido, eles falavam ali que os entes queridos estavam presos num lugar chamado purgatório e que teria que pagar um valor ali para a igreja para que aquela alma fosse liberada. E em seguida começou a vender também para os vivos. Os vivos teriam que comprar, teriam que adquirir ali, através de um determinado valor, a passagem da alma dele para o céu, para que a alma dele não ficasse presa no purgatório. Então, aí aconteceu o seguinte, as pessoas tinham que pagar um valor determinado para libertar as almas dos entes queridos que já estavam mortas. Segundo papados, elas estavam presas no purgatório. Ali as pessoas abriam mão de bens, de casas, terras, dinheiro, com o intuito de abrir a mão e entregava para a igreja, com o intuito de comprar ali já uma passagem segura e que as almas dela, dos entes queridos, saíssem do purgatório e para elas, quando elas viessem a falecer, não ficasse presa no purgatório. Essa foi a ideologia, essa foi o pensamento daqueles papados da época. Aí levantou um monge na época, chamado Martinho Lutero. Ele era um homem que era um estudioso, era um homem formado, estudioso, e ele levantou ali com o intuito, irmãos, de quebrar algumas coisas que estavam sendo ditas, de mudar algumas coisas estava sendo falada. Ele era um monge agostiniano. Aí ele levantou ali naquela época 95 teses como desafio à igreja. E ele pegou essas 95 teses e pregou, irmãos, e pregou ali na porta da catedral da igreja em Wittenberg. Ali ele pregou as 95 teses. Aí Martinho Lutero, ele veio mostrar, através das suas teses, irmãos, que estava errada, mostrando ali, desafiando a igreja, mostrando para a igreja, que a salvação vinha pela graça, mediante a fé. O entendimento dele, bíblico, foi trazido para nós, que a salvação vinha pela graça, mediante a fé. E hoje, houve um divisor de águas, que aí levantou, ali, através dessa tese, foi criada uma igreja, que nós chamamos hoje da igreja cristã protestante. Então houve ali um divisor de água, houve ali divisões de pensamentos, houve ali mudanças estruturais no pensamento das pessoas. Então, com essa divisão aí, irmãos, começou lá na Europa, iniciou-se na Alemanha com Martinho Lutero, foi para a Europa, Suíça, e depois atingiu o mundo inteiro. Ali iniciou um novo conceito de igreja. Ali iniciou uma igreja voltada para dentro da Bíblia Sagrada, onde tirou a enganação religiosa. Os religiosos traziam ali as suas teses, o religioso ali trazia o conhecimento que eles queriam trazer, trazia suas teses, e a maioria das teses que os religiosos da época ele trazia com o intuito de ganhar dinheiro. E ele também, Martinho Lutero, ele disse que nem o Papa e ninguém tinha autoridade, que não tinha autoridade sobre a palavra de Deus, que era somente a Bíblia Sagrada. Por que ele disse isso aí? Porque naquela época, quem levantasse contra a igreja, quem levantasse contra o papado, seria preso e até mesmo morto. Mas Martinho Lutero levantou essa tese que o Papa não tinha o poder sobre a palavra. O Papa não tinha o direito, a autoridade sobre a palavra. E somente a Bíblia Sagrada que tinha o poder religioso, não a igreja. O poder da palavra estava escrito na Bíblia Sagrada, mas não na mão de um único religioso ou de um sistema religioso, irmãos. E no século XVI,
que nós falamos em 1537, nasceu um novo pensamento através de Martinho Lutero, trazendo para nós um novo conceito religioso. Martinho Lutero, irmãos, foi considerado um herege. E naquela época ele foi considerado um herege porque a igreja o excomungou, a igreja o tirou ali, excluiu ele ali do grupo de membros da igreja. Ele foi considerado um herege e como muitos outros também naquela época foi considerado um herege. E até hoje, talvez nós, cristãos protestantes, somos vistos, pela igreja como um herege, porque nós quebramos o sistema. A igreja católica nos fala que ela foi a primeira igreja, aquela igreja única, que é a igreja de Cristo. E através dos estudos aqui, na época de Cristo não havia uma igreja fundamentada, irmãos. Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos entender que a igreja ela iniciou-se lá em Atos, lá nos Apóstolos, Atos 2, que iniciou a igreja do Senhor. Ali, a igreja do Senhor, ela foi criada em Atos 2, para quem é leitor de Bíblia. Na época de Jesus, Jesus veio para trazer a mensagem, Jesus veio para trazer a palavra, Jesus veio para formar a igreja, mas a igreja foi formada em Atos 2, após a descida do Espírito Santo. Então nós entendemos aí que Jesus, na época de Jesus, ele simplesmente veio trazer a mensagem, mas que a igreja foi fundamentada com os apóstolos lá em Atos 2. Somos muitas das vezes considerados herege, porque a igreja católica, a religião católica, vai falar que ela é a igreja, a única igreja, que é a primeira igreja, que ela é a igreja de Cristo. Mas a igreja ela foi fundamentada em cima dos apóstolos, através de Cristo Jesus. A igreja foi criada em Atos 2. E para a igreja católica, a igreja foi criada sob Pedro, constituindo aí Pedro como primeiro papa da igreja católica, falando que Pedro era pedra. Mas se nós estudarmos a Bíblia também, nós vamos ver que Pedro não é a pedra fundamentada. Quem é a pedra fundamentada é Cristo Jesus. Pedro foi um dos líderes dos apóstolos para que houvesse continuidade aquelas palavras que Jesus deixou para ele, as ordenanças, os estudos que Jesus ali deixou para ele. Pedro foi um dos incluídos, Pedro foi um dos líderes para estar conduzindo a igreja, para que a igreja chegasse até nós hoje. Pedro não é a pedra da igreja, Pedro não é a pedra fundamental, Pedro não é a pedra de esquina. A pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra rejeitada é Cristo Jesus, irmãos. Cristo Jesus é a pedra fundamentada. Jesus é a pedra fundamental. Guarda isso no seu coração. Quando começou a reforma, irmãos, protestante, não foi uma divisão e nem muito menos uma invasão do sistema religioso, mas sim acrescentando a verdade de Deus, acrescentando o que a Bíblia Sagrada estava falando conosco, para que nós podemos conhecer e chegarmos no melhor de Deus para nós, para que nós podemos conhecer a Deus de uma forma específica, para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e entendermos que a boca de Deus, quer falar conosco, entendermos que nós precisamos de alimentarmos com a verdade, não com teoria humana e nem muito menos com teoria religiosa. Então a igreja, as religiões, ela tende a corromper. A maioria das igrejas, a maioria das religiões, ela tende a corromper. Mas a verdade de Deus, ela é dita. A Bíblia está sob as nossas mãos. É o que nós temos aqui sob as nossas mãos. Nós não precisamos nem acrescentar e nem muito menos tirar. É simplesmente seguirmos. E quando nós seguirmos a Bíblia, quando nós alimentamos com a Bíblia, nós vamos ver que nós estamos fundamentados na verdade. E a verdade bíblica é que Cristo é a verdade das nossas almas. E que a morte de Cristo e o futuro resgate de Cristo, e que a nossa obra ela é firmada sempre em Cristo Jesus,
e não na religião, e nem muito menos em conceitos humanos, irmãos. Nós temos uma chama, né, dentro de nós, que quando nós começamos a entendermos a Bíblia, essa chama, ela só tende a acender, né, e aumentar cada vez mais. E quando nós aceitamos a chama do Senhor, nós não aceitamos, nós não deixamos que outros conceitos religiosos tomem o nosso lugar. Nos tempos de hoje, nós estamos vendo aí muitos religiosos, até mesmo atores famosos, querendo mudar a Bíblia, querendo ali tirar algumas coisas bíblicas que às vezes está prejudicando uma minoria, querendo mudar alguns conceitos bíblicos para enquadrar no tempo de hoje. Eu disse aqui que a Bíblia já foi escrita e nós não precisamos nem tirarmos e nem acrescentarmos. É simplesmente trazermos para nós e aceitarmos o que está escrito aqui na Bíblia. Se é para mim, se é para você, é um mandamento de Deus. Eu, na minha teoria, no meu querer, no meu conhecimento, eu não posso mudar e nem tirar. É simplesmente aceitar. Se eu não me enquadro, busco me enquadrar, busco as mudanças para que eu venha enquadrar na Bíblia Sagrada, para que eu aproxime cada vez mais de Deus, irmãos. Para que nós venhamos aproximar de Deus, para que nós venhamos a entender a Deus, não no conceito religioso. Hoje eu citei aqui a Igreja Católica porque foi necessário, porque ali que nasceu o cristão protestante. Mas eu não preciso, muitas das vezes, entender uma religião. Até mesmo eu não preciso nem aceitar uma religião, pois eu tenho que aceitar a Deus através do ensinamento de Jesus que deixou para nós, que é a Bíblia Sagrada. As igrejas hoje são falhas. As igrejas hoje estão se corrompendo. A igreja hoje não tem Cristo como uma pedra fundamental. A igreja hoje está endeusando homens. A igreja hoje, os pastores estão milionários, são ricos e têm seguranças e têm bens materiais. A igreja hoje está se corrompida na verdade. Então são muitas teorias, são muitas coisas e muitas delas são verdades. Mas se eu quiser e se você quiser caminhar na verdade, temos nós que caminharmos de acordo com a Bíblia Sagrada. O mundo vai querer te mudar, a religiosidade vai querer te moldar, mas o nosso caminho tem que estar firmado dentro das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada. A partir do momento que eu trago o conhecimento de Deus para mim, a partir do momento que eu começo a entender que passo a passo da Bíblia Sagrada e saber aquilo que é para um povo, aquilo que é cultura para um povo, aquilo que é ordenança para um povo, aquilo que é para mim, aquilo que é mandamento para mim hoje, eu começo a aproximar mais de Deus e assim, consequentemente, eu tenho a minha alma salva no Senhor. E vice-versa. Se você buscar ter conhecimento de Deus, fortalecimento de Deus, não através de uma religiosidade, mas através da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que nós podemos e devemos mudar algumas coisas em nós, não para agradar o mundo, mas que possamos nós agradarmos a Deus. Então falamos hoje, irmãos, sobre cristão protestante, ou a reforma protestante, assim melhor dizendo. Se nós queremos entender a Bíblia Sagrada, nós temos que buscarmos a estudar. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia. Assim, eu leio a Bíblia, eu tenho o hábito de ler a Bíblia durante um ano, eu faço um propósito de ler a Bíblia durante um ano, e as pessoas ali leem a Bíblia do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. Mas eu oriento a você que está aí me ouvindo, que não só leia, continue lendo se você gosta de ler, se você tem a Bíblia como leitura diária, mas procure estudar a Bíblia. Que quando eu leio a Bíblia, eu estou fazendo da Bíblia um livro, como outro livro que a gente lê diariamente. Mas quando eu estudo a Bíblia, as palavras aqui contidas, ela vai sair da minha mente e vai estar escrita dentro do meu coração, aonde ninguém pode tirar. Ela vai estar escrita dentro do teu coração, aonde ninguém pode tirar.
onde ninguém pode te mudar, aonde nenhuma religião pode chegar e falar que é certo sabendo que é errado, aonde uma religião vai chegar e vai colocar doutrina e regras sabendo que essas doutrinas e regras são antibíblicas. Então, para que nós venhamos andar na verdade, para que nós venhamos andarmos no conhecimento da verdade, nós temos que andar através da boca de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e tendo Jesus como a pedra fundamental. Quero orar por você em nome de Jesus. Quero orar para você, quero orar para a tua alma. Porque se você interessou nesse estudo aí, né, que possamos nós interagirmos. Estou sempre postando vídeos, estou sempre postando estudos, e você possa interagir e automaticamente abrir o teu conhecimento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, te louvo e te agradeço, Deus, por essa vida, por essa pessoa que está aí participando, Deus. Por essa pessoa, Deus, que tem dado credibilidade a esse trabalho, Pai. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dessa pessoa, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa abrir a mente dessa pessoa, Deus, e que ela não venha a ser confundida, meu Deus. Que ela não venha a ser seguidor de placa de igreja, que ela não venha a ser seguidor de homens, mas que ela venha a ser seguidor do Senhor, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Sou eu, pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para você. Hoje nós falamos aí sobre o entendimento da reforma protestante, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.